ser que você tenha, por exemplo, eu tenho R$ 40 na conta e vou fazer um saque de 20 e uma transferência de 20. Aí talvez ele dê certo fazer os dois. Por quê? Porque aí ele vai fazer um, vai efetivar, vai liberar o sistema, o outro vai chegar, vai verificar que tem saldo, vai liberar, vai fazer, efetivar no sistema e vai transferir. Então, tem que fazer alguma coisa que não dê para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, você tem, tipo, R$ 40 em conta, faz 30 e 30, por exemplo, só para ver o que vai acontecer. Tá? Mas é legalzinho. Só toma cuidado com taxa bancária. Tá? Às vezes, tipo, o TED custa R$ 40 para fazer um TED. Aí você vai dizer, que legal, acabou o saldo. Só para fazer. Só para fazer o TED. Então, não dá muito certo. Bom, aí a gente tem sobre a arquitetura do SGBD. Tá? Então, o que essa arquitetura está tentando fazer? Essa arquitetura é para tentar mostrar para o meu usuário os dados da forma que ele precisa. Então, por exemplo, concorda que o sistema financeiro ele tem que enxergar os dados de uma forma. O sistema de marketing tem que enxergar os dados de outra forma. A gerência tem que enxergar os dados de outra forma completamente diferente. Mas os dados que eles estão enxergando são exatamente os mesmos dados, só estão mudando a forma que cada um deles está interessado. Certo? Então, eu tenho um dado e aí eu tenho diversas arquiteturas de visualização desse banco. E aí essas diversas arquiteturas, essas diversas frontes de visualização são as arquiteturas que eu vou poder personalizar. Tá? Então, por exemplo, o cara do financeiro não precisa saber, por exemplo, quantos funcionários viajaram naquele mês. Não precisa saber. Ou quais foram as parcerias que o marketing fez. Não, ele só precisa saber aonde que o marketing aplicou o dinheiro, e quais foram os pontos da cidade que ele aplicou, e qual foi o retorno que isso deu. Tá? Então ele vai ocultar algumas coisas dos usuários, vai mostrar outra coisa para os usuários, mas ele vai mostrar de acordo com a necessidade de cada um deles as correlações entre esses dados. Tá? E aí existem 3 níveis de abstração que a gente pode chegar dentro do nosso banco de dados. A abstração física, que é o mais baixo de todos, que é tipo, como que eu vou acessar em disco, quantos discos eu tenho, se os discos estão em RAID, se os discos estão em cache, se tem cache de discos, se tem RAM, como que está o meu banco de dados organizado. Então, é o nível físico do meu banco de dados. Raramente um desenvolvedor vai chegar nesse nível, geralmente quem vai estar aí é o administrador do banco de dados, tá? Então o DBA vai estar ali embaixo. Depois o nível lógico, que vai ser um nível intermediário, que vai descrever como que isso vai ser armazenado, onde vai estar armazenado, qual que vai ser a relação entre eles, quais são os metadados que eu tenho armazenado, quais dados eu vou calcular na hora da consulta, quais dados eu já vou pré-calcular e deixar armazenado dentro do banco, quais são os metadados que eu já deixo armazenados, quais são os metadados que eu vou calcular em tempo real, qual que é a diferença disso, qual que vai valer mais a pena para o tempo de pesquisa que eu tenho. Então isso aqui vai estar no nível lógico. E no fim, o nível conceitual, que é o nível mais alto de abstração. Geralmente os programadores estão desenvolvidos nesse nível aqui. Tá? Então, ele sabe que existe o banco de dados, sabe que armazena aquela informação, ele vai consultar aquela informação e vai retornar aquela informação, e aquela informação vai estar disponível para o usuário em algum momento do sistema. Tá? Então, tem que a abstração, o menor nível é o físico, o maior nível é o conceitual. Tá. No modelo conceitual, a gente tem que as estruturas são descritas, mas elas estão independentes do SGBD. Então, eu não me importo qual seja o sistema de gerenciamento que ele está usando ali por baixo. Eu não quero nem saber. Eu quero que ele me diga como que eu faço para inserir um novo usuário, como que eu faço para buscar um usuário e como que eu faço para fazer essas consultas. Ele vai me entregar as queries das consultas e acabou. É isso que eu preciso saber. Que sistema que está por baixo, não estou me lixando para qual sistema que está por baixo. Eu só vou utilizar ele. Tá? É um Oracle, é um MySQL, não sei o quê. Não, só me dá a linha que eu tenho que usar e eu vou usar a linha correta. Tá? Me dá a API que eu vou utilizar a API e aí você se vira para baixo como é que vai fazer. Então, o cara que está trabalhando no nível conceitual não está nem aí para qual que é o sistema de gerenciamento que ele está utilizando. Tá. Então, quando a gente está falando de modelo conceitual, geralmente a gente está falando de alguma coisa tipo isso daqui. Então a gente tem um produto que tem as informações de preço, descrição e código, e ele está relacionado a um tipo de produto, que tem uma descrição e um código também. Tá? A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Tá. Bom, nessas abordagens a gente tem uma abordagem de entidade e relacionamento. Tá? Então, quando a gente está falando de uma entidade, a entidade ela é um quadradinho e ela vai ter alguns atributos armazenados dentro dessa entidade. E os relacionamentos são os losangos. Então, esses losangos vão dizer tipo, uma ação que tem entre eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho um aluno. Então, o aluno tem um CPF, que é o identificador único desse aluno, que vai identificar e diferenciar ele dentre todos os alunos da minha escola. O nome, a matrícula, sexo, idade, aniversário, endereço, o nome da mãe, um monte de informação aqui dentro do aluno. Aí, esse aluno pode estar matriculado em disciplina,
Tá? E a disciplina tem informação de código, nome, crédito e um monte de outra informação aqui dentro da disciplina. Tá? Só que o aluno pode estar matriculado em uma ou em N disciplinas. Certo? Então, a relação do aluno para matriculado em disciplinas, ele pode estar matriculado em uma ou N disciplinas. Se ele não tiver matriculado em nenhuma disciplina, logo ele não é aluno. Certo? Ele trancou, ele desistiu, ele se formou, ele não é mais nessa entidade aqui de aluno. Tá? E uma disciplina? Bom, uma disciplina pode ter de 0 a N alunos. Tá? Por quê? Vamos dizer, a disciplina 2019, 2, então do próximo semestre, já existe no sistema? Já existe. Mas ainda não tem nenhum aluno cadastrado. Por quê? Porque não sei quais alunos passaram no semestre para poder dizer que eles estão ou não matriculados na próxima disciplina. Tá? Então eu tenho que a disciplina pode ter de 0 a N alunos matriculados nela. Da mesma forma, um professor pode ter de 1 a N disciplinas da qual ele ministra. Ele pode ter 0 disciplinas que ele ministra? Não, senão ele não é um professor, ele é um funcionário de alguma outra área. Tá? E a disciplina? Bom, a disciplina pode ter de 0 a N professores que vão ministrar ela. Por que 0? Porque pode ser que seja a disciplina no próximo semestre que eu não sei ainda quem vai ser o professor. E por que pode ser N? Porque pode ser, tipo, fundamentos da computação, eu tenho 6 campos que estão tendo fundamentos da computação, tenho 4 professores diferentes. Então, tenho N professores aqui para essa disciplina. Tá? E isso daqui é uma entidade de relacionamento de um banco. Tá? E aí, geralmente, a gente tem esses númerozinhos para dizer como que essas relações funcionam. Tá? Aí o modelo lógico é um pouquinho mais baixo nível. E ainda falando sobre o modelo de relacionamento, a gente tem que as relações podem ser analisadas. Aqui ele está falando que é 1 para 1, 1 para vários, vários para vários. Mas como a gente viu, também pode ser 0 para vários. Tá? Então não precisa ser 1 para vários, pode ser 0 para vários também. Tá? Então só tem essa observação aqui no meio. Mas aqui está explicando como que eles são analisados. Então, tipo, 1 para 1. São duas entidades que formam uma única tabela. 1 para vários. De um lado, a gente tem vários que vai receber uma única chave. Então, por exemplo, um aluno que tem N disciplinas. Tá? Então, combinações de chaves. Bom, aí aqui a gente tem sobre o modelo lógico, falando da chave estrangeira. Então, o que é a chave estrangeira dentro do banco de dados? Que basicamente é uma chave primária de alguém que eu estou usando estou juntando duas chaves primárias para criar junto uma combinação chamada chave estrangeira. Tá? E aí isso está criando uma relação. Então, por exemplo, que nem aquele primeiro quadro que a gente mostrou de histórico. A gente tinha o número do aluno e o número da disciplina. Aqueles dois juntos estão formando um histórico escolar. Então, eu não posso ter duas notas e frequências para o mesmo aluno na mesma disciplina. Tá? Por quê? Porque ele só pode ter feito aquela disciplina uma vez. Mas ele fez em 2 semestres diferentes. O código muda de um semestre para o outro. Tá? Então, como o código muda de um semestre para o outro, ele só pode ter feito aquela disciplina uma vez só. Beleza? E o modelo físico, bom, o modelo físico é o mais baixo nível lá, é o que o DBA vai mexer. Tá. Transações. Aqui tem algumas coisas sobre as transações dentro do banco de dados. Deixa essas transações por aqui. Tá. Conceitos sobre as transações. O que são importantes saber sobre a transação? Toda transação dentro do banco de dados, ela é atômica, então ela é realizada atomicamente, então ou ela é totalmente realizada ou ela não é nada realizada. Tá? Ela não pode ser parcialmente realizada. Tá? Se ela for parcialmente realizada, ela tem que ser possível de ser revertida. Tá? Toda transação ela tem que ter consistência, então ela deve manter o banco de dados consistente, ela não pode causar um erro dentro do banco de dados. Tipo, estou lá preenchendo um formulário de cadastro dentro de uma página e de repente eu fechei a página, acabou a luz da minha casa. Eu não posso voltar para o site, tentar preencher e dizer, seu CPF já está com o cadastro em aberto. E aí você tipo assim, eu parei no meio do cadastro, não tem nem como recuperar a senha, porque não tem e-mail cadastrado, mas não tem como criar um novo cadastro porque o meu CPF já está cadastrado. Então, isso aqui é um erro porque ele deu um erro de consistência. Tá? Possivelmente o cara não fez uma regra boa no gerenciamento do banco de dados para fazer, corrigir isso. Tá? Isolamento. Uma transação não pode interferir o resultado da outra. Então, o fato de eu rodar uma transação sem ninguém junto, ou com 1 milhão de pessoas junto ao mesmo tempo fazendo outras transações, não pode interferir no resultado da minha transação. Tá? Se a minha transação foi efetivada, ela precisa ser sempre isolada. E a durabilidade dos dados. Então, após uma alteração ser feita, em um período determinado de tempo, ela tem que ser gravada efetivamente dentro do banco. Tá? Bom, aí aqui a gente tem algumas coisas sobre acesso em arquivo versus acesso em banco de dados. Então, por exemplo, eu posso armazenar meus dados simplesmente num arquivo e gerenciar os arquivos na mão? Posso.
Mas isso dá problema pra caramba, tá? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, chaves primárias. Por exemplo, eu vou inserir um dado de um usuário. Aí eu vou inserir de novo o dado do mesmo usuário. Tipo assim, não, eu tenho que verificar antes se esse usuário já não está com o CPF inserido. Você tem que verificar se o CPF é válido, tem que verificar se o campo e-mail o cara não colocou espaço. Tem que colocar se o telefone está com todos os dígitos corretos, se não está com o nome errado, se não está... Tem um monte de regra que eu tenho que colocar. Se eu fizer isso no arquivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer manualmente todas essas verificações. Se eu fizer no sistema de gerenciamento de banco de dados, eu posso colocar a regra de inserção dentro do banco e ele vai me retornar verdadeiro ou falso, inseriu ou não no contato. Tá? Então eu posso abstrair a inserção. Tá? Que tipo de coisa que a gente precisa garantir, por exemplo, no arquivo? Unicidade de chave primária, unicidade de registro, consistência de chaves, manutenção e validação dos tipos de dados, restrição de nulidade na coluna. Por exemplo, eu quero que a data de aniversário não seja nula, eu quero que o e-mail não seja nulo, consistência das operações. Então, tipo assim, eu tenho que fazer tanta coisa se eu fizer mexer com arquivo, que se eu começar a fazer com arquivos muito grandes, isso começa a se tornar inútil, tá? Começa a se tornar um dificultador no meu trabalho. E eu preciso migrar para um banco de dados. Tá? Estou fazendo só um sistema que está fazendo o ranking de um jogo, de um aplicativo mobile. Tudo bem. O ranking tem 10 usuários armazenados, então tem 10 nomes e pontuação. Acabou. Tudo bem, não precisa mais muita coisa que isso. Não, mas eu estou fazendo um sistema que está armazenando todas as conversas que a pessoa teve via WhatsApp com todos os contatos dele. Puta, aí lascou um pouquinho. Aí vou ter que fazer um pouco mais forte esse banco de dados. Tá? Não vai poder ser um arquivinho só. Tá? Bom, SGBDs modernos, eles já implementam alguns desses requisitos na base dele. Então, ele já te permite criar esses conjuntos de regras de partida. Então, tipo assim, você já está lá naquele conjunto de regras, você já sai com esse conjunto de regras logo de mão. Tá? Algumas coisas que eles podem garantir. A unicidade, por exemplo, de chave primária. Se você definir um campo como chave primária, você nem precisa dizer para ele que ele tem que ser único. Ele já sabe que é único e ele já vai fazer essa verificação para você logo de início. Tá? E aqui mais algumas outras coisas. Então, por exemplo, garantia de chave estrangeira. Por exemplo, caso você delete um campo, ele vai deletar todo mundo que tem aquele campo como chave estrangeira. Então, tipo assim, deletei um aluno, vai deletar todo o histórico, vai deletar todas as coisas, vai remover todos aqueles campos e mover já para outra tabela, por exemplo. Tá? Então, ele já faz uma reação em cadeia. Tá? Ele dispara um monte de gatilho. Então, você fez uma deleção, vai disparando gatilhos para aplicar toda aquela mudança em todos os arquivos. Mas se você não configurar isso, professor, se você tenta deletar um campo sem configurar isso aí, ele não vai deletar, né? Depende. Se você colocar como chave estrangeira, sim, ele deleta. Ele deleta as chaves estrangeiras. Sim. Porque a chave estrangeira depende da chave primária. E a chave primária, se você apagou o arquivo de chave primária, ele vai deletar todo mundo de chave estrangeira também. Mas se você apagar... tá, entendi. Tá. Por exemplo, eu tenho lá... Você tem funcionário independente de funcionário, por exemplo. Isso. Se você apagar o funcionário, ele se eu apagar, por exemplo, o aluno, ele vai apagar todo o histórico escolar do aluno junto. É? Sim. Eu lembro que o MySQL não deixava apagar os campos que tinham chave estrangeira relacionada. Possivelmente porque o usuário não tinha autorização para fazer isso. Tá. Não porque ele não poderia fazer isso, é porque tipo, o usuário não tinha nível de autorização suficiente para fazer isso. Então aí foi porque o administrador de banco de dados não te deu autorização para mexer naquelas tabelas. E aí por conta disso ele conseguiu te travar a deleção daquele usuário. Mas não que ele não permite. Por exemplo, se ele chegar lá com o usuário que tem autorização para isso, ele vai conseguir. Tá? Aqui da deleção que eu falei. Tá. Outros problemas que a gente tem com o uso de arquivo, redundância não controlada. Então, tipo assim, pode ter arquivos redundantes, pode ter arquivos versionados que pode ser tipo que eu mudo de uma versão de um lugar para o outro e acabo tendo que juntar eles, depois vai criar erros. Tá? Falta de padronização, formas restritas de acesso e falta de segurança. Tá? Então, esses são vários problemas que a gente tem trabalhando com arquivos. Tá? E algumas vantagens do uso de banco de dados. Tá? Dados armazenados em um único local, dados compartilhados pelas aplicações, maior dependência de dados, maior flexibilidade. Por quê? Porque a gente tem linguagens e manipulação de dados com mais alto nível. Tá? Quem são os profissionais envolvidos dentro do banco de dados? A gente tem, primeiro deles, o administrador de banco de dados, que é o cara que realmente vai estar por trás, é o chefão master do banco de dados. É o cara que vai cuidar do hardware, é o cara que vai cuidar da infraestrutura, que também vai mexer no banco de dados e projetar alguma coisa, mas que está mais focado em, por exemplo, verificar quantas requisições estão sendo feitas, qual que é o tempo de requisição, quem são os usuários que estão fazendo a requisição, se não tem usuário tentando fazer alguma coisa que ele não deveria estar fazendo dentro do sistema, e assim por diante.
Depois, o projetista do banco de dados é o cara que vai criar realmente as relações, que vai desenhar as relações, desenhar as tabelas, desenhar os metadados, atender as requisições de tempo, geralmente, do desenvolvedor. O desenvolvedor diz, ó, essa requisição está levando 0,75 milissegundos, eu preciso que ela leve no máximo 0,34 milissegundos, se vira aí. Então é esse cara aqui que vai se virar, vai ter que planejar como que ele vai fazer, e se precisar de alguma alteração em hardware, ele vai dizer para o administrador o que tem que fazer. Eu preciso que isso aqui fique em cache, eu preciso que isso daqui seja indexado, eu preciso que você crie um outro metadado desse tipo de informação. Tá? Então o projetista vai falar para o administrador o que mais que ele precisa realizar. E por fim a gente tem os usuários finais, que é o cara que vai estar de verdade utilizando o banco de dados, que é o cara que vai estar fazendo consulta, inserção, que vai estar utilizando do serviço sem saber o que ele está fazendo por trás. Aonde que está armazenado? Em qual banco? Não sei, eu só sei que está armazenado e que eu estou conseguindo fazer as minhas pesquisas. Tá? Que eu estou achando as fotos de gatinhos. É isso que eu preciso saber. O front-end da aplicação. Exatamente, o desenvolvedor também. Tá? O desenvolvedor também. Ou quem usa a API da aplicação. Tá. Bom, depois, importância de SQL. Quais são as importâncias de uma linguagem de SQL? Bom, a linguagem SQL ela tem padronização. Tá? É uma linguagem que permite a gente administrar o banco de dados de forma segura. Elas são uma linguagem muito bem construída, com palavras simples em inglês, obviamente, como toda linguagem de programação, quase toda linguagem de programação, e que ela vai permitir que as operações sejam realizadas não ambiguamente dentro do banco de dados. Então todas as operações são não ambíguas e conseguem ser realizadas. Tá? Dentro da SQL a gente tem algumas linguagens. Então, por exemplo, a gente tem a linguagem DDL, que é a linguagem que permite criar, destruir e modificar. Tá? Linguagem de implementação de ambiente, linguagens de DML e assim por diante. Tá? O que é cada uma delas? Bom, DDL é a linguagem de definição que vai definir a estrutura do armazenamento. Tá? DML são as rotinas de inclusão, remoção, seleção e atualização. DCL são as estruturas de controle de dados, que vai ser usado somente pelo DBA, ou seja, vai conceder acesso aos usuários, vai revogar acesso aos usuários, vai dizer que aquele usuário pode ou não usar aquela tabela, pode ou não consultar aquela tabela. Tá? Geralmente também vai modificar a visualização que os usuários vão ter daqueles dados. Compartilhar dados, integridade de dados, isso aqui a gente já falou mais deles. Tá. Vantagens do SQL. Bom, independência de fabricação, então não importa quem for o fabricante do banco de dados, o SQL ele é muito parecido um com o outro, sabe fazer no SQL de um deles, sabe fazer em qualquer um deles. Tá? Sem mexer no Postgres, sem mexer em qualquer outro deles, talvez tenha alguma outra diferençazinha de linguagem, de frescura de um para o outro, principalmente coisas da Microsoft, mas o resto é meio que igual. Tá? Portabilidade entre computadores, portei o meu banco, tá com o banco instalado lá, vai funcionar. Tá? Redução dos custos com treinamento, porque eu vou treinar ele para mexer com o banco de dados, qualquer banco de dados ele vai saber mexer, a adaptação é fácil. Inglês estruturado de alto nível, consulta interativa, múltiplas visões de dados, então tipo assim, eu não preciso ter um banco de dados para cada um dos setores, eu posso ter um único banco de dados centralizados com cada um dos setores e visualizando esses dados de uma forma diferente. Tá? A história do sapo e do passarinho, né, que tipo, um olhava a folha por baixo e dizia que a folha era roxa, o outro olhava a folha por cima e dizia que era verde, então tipo, os dois estavam olhando para o mesmo objeto, cada um enxergando de um jeito diferente, que é uma das grandes lindas e coisas do banco de dados. Tá? E aí falando especificamente de cada uma das linguagens. Então a DDL, linguagem de definição de dados. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai permitir criar database, alterar os databases ou dropar os databases. Tá? Também vai permitir criar, alterar e dropar as tabelas. Tá? Então, fazer o drop do database na sua empresa, deve ser não faça isso. Tem muita gente que a empresa fechou as portas basicamente porque perdeu e apagou todo o banco de dados sem querer. Tá? Parece que é uma coisa que não é muito comum, mas é razoavelmente comum. E às vezes você vê tipo, o cara desesperado porque tipo, ele tinha uma empresa, a empresa tinha um monte de cliente com um monte de contrato e de repente alguém cagou lá e apagou o banco de dados todo. DBA incompetente, né, professor? Às vezes não é nem DBA incompetente, às vezes é o cara tipo inconsequente. O cara da regra de acesso que às vezes é o cara inconsequente que vai fazer uma coisa dessas, tipo, porra, né? Será que funciona? Funciona, não testa essa porra. Funciona e não tem callback. Exato. Não tem backup. Tá? Depois, a gente tem as DMLs, que são as linguagens de manipulação dos dados. Então, que eles vão que vai ser a insert, a update, a select e a delete. Então, enquanto as DDL, elas são sobre o banco, no geral, tabelas e databases, as DMLs são dentro de uma tabela para inserir e modificar os dados dentro da tabela. Tá?
Às vezes tem tabela, por exemplo, tem uma inserção que por conta de uma regra vai disparar trigger e inserir um monte de tabela. Pode ser, mas é uma inserção ainda assim, ainda pertence a uma regra de DML. Tá? Depois as DCL, que são as linguagens de controle de dados, que vai ser a grant e a revoke. Então, tipo, vou dar acesso para algum usuário, eu vou revogar o acesso de algum usuário a alguma tabela. Tá? Então, aqui que a gente está dando a permissão e revogando a permissão dos usuários. Tá? Vamos lá. E os papéis do administrador dentro do banco de dados. Então, o que o administrador é responsável por fazer? Tá? Ele vai ser responsável por autorizar os bancos de dados, autorizar as pessoas a acessarem os bancos, acessar as informações, ou ter todas essas coisas ali dentro. Coordenar e monitorar o uso do banco de dados. Então, tipo assim, a pessoa está usando demais, está usando de menos. Ela está fazendo acesso restrito. Ou tem alguém aqui tentando fazendo um monte de select e está fazendo, tipo, um dump do meu banco de dados, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa e remover ou coordenar como que isso pode estar acontecendo. Pode ser um vírus, pode ser um ataque, pode ser um intrusor, pode ser um usuário mal intencionado dentro da minha rede. Tá? Então tem que ver de onde que está vindo isso daí. Administrar a aquisição de recursos de software e hardware, caso necessário. Então, tipo assim, eu preciso de uma máquina mais forte, preciso de mais processamento, preciso de menos processamento, preciso de mais disco, menos discos, mais RAM, menos RAM, mais swap, menos swap, mais SSD, menos SSD, maior composição, maior disco de velocidade, maior disco de rede. Então, ele vai ter esse tipo de requisição, ele vai ter que conseguir mensurar qual que é o gargalo do sistema dele, tá? E resolver questões relacionadas à segurança, tipo, invadiram meu banco de dados, e agora? Tipo assim... Vazaram o meu banco, estou percebendo que alguém conseguiu entrar dentro do meu banco de dados e já pegou 100 mil usuários. Corta o usuário, agora, obviamente, por lei, você tem que, tipo assim, corta o cara e avisa, olha, 120 mil usuários foram roubados do nosso banco. Tá aqui, ó, esses 120 mil usuários. Aí manda um e-mail para todo mundo avisando, diz que você já está tomando as medidas precautivas e revê isso. Tá? Hoje em dia no Brasil a gente tem uma lei muito branda quanto a isso, tá? Então, vazou dado. Que pena, vazou dado, né? Tipo assim, SUS tá aí pra provado, né? Tipo, o SUS lá que vazou um monte de dado, um monte de governo, prefeitura que vazou um monte de senha de acesso de banco e coisas do gênero da prefeitura. E aí você olha, tipo assim, o que foi feito? Nada, tá? Tem prefeitura que continua com o mesmo defeito de 2 meses atrás ainda aberto lá dentro do sistema deles, tá? Mas o que seria um bom cara? Um bom sistema, um bom DBA é o cara que, tipo assim, que tá lá monitorando, tem lá o gráfico dele, tipo, com todas as requisições, e de repente ele tá vendo o pico surgir, ele já olha pro pico, já sabe que ele tem alguma coisa estranha, corta o acesso daquele cara, já reverte, já bloqueia o acesso ao banco e já toma as medidas em tempo real. Não é só o cara que sabe analisar e falar, foi aqui, ó, que vazou, 2 meses atrás. Olha que legal. Não, é o cara que, tipo assim, que consegue olhar no tempo real e dizer, ó, é aqui que vazou, é aqui que a gente tem que bloquear, é assim, assado que vai ter que fazer as coisas. Tá? E é isso aí. Tá? É isso basicamente que nós temos dentro da nossa matéria. Tá? Então, semana que vem, estaremos aqui novamente. Tá? Cadê? Não sei cadê. Depois eu tiro aqui. Tá. Semana que vem a gente está aqui novamente, a prova, horário normal da aula, tá? Se vocês quiserem chegar um pouco mais cedo, eu vou estar aqui um pouco mais cedo, então possivelmente eu já venho, já estarei aqui possivelmente a partir de umas 6h30, 6 horas. Vou estar organizando a sala, vou dando aquela espalhada nas cadeiras, para vocês ficarem mais espalhadinhos, não ficarem tão aglomerados, assim, perto um do outro, né? Deixar um pouquinho mais espalhado. Pode trazer a folhinha, trago a folhinha, estudem por ela, tá? E divirtam-se. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar e-mail, a gente tenta resolver isso o mais breve possível. Logo no início do dia. Olha a data, foi hoje na empresa. A empresa é muito... Essas são as mais legais.